Que a gente saiba, o Corinthians só foi rebaixado uma vez na história naquele ano trágico de 2007. Mas por que então o Timão jogou a Taça de Prata, que era uma espécie de segunda divisão do Brasileirão de 82, mesmo sem ter sido rebaixado, hein? Para entender esse imbróglio, já deixa o like aí e segue o canal Memória Fiel, porque é aqui que o passado preto e branco ganha cores. As fórmulas de disputa do Campeonato Brasileiro nos anos 80 e 90 eram esdrúxulas e mudavam quase todo ano. Na primeira metade dos anos 80, os times se classificavam para o Brasileirão de acordo com a posição deles nos estaduais. Os melhores colocados iam direto para a Taça de Ouro, que era o Brasileirão em si, e os times com classificação pior tinham que jogar primeiro a Taça de Prata e os 4 melhores aí sim passavam para a Taça de Ouro, sacou? Era uma coisa parecida com a pré-Libertadores de hoje, só que dentro do Brasil. Ah, e se você conhece bem a história, vai lembrar que eles ainda inventaram uma regra do campeão da Taça de Prata de um ano jogar também a Taça de Ouro do ano seguinte. Só que o título da Taça de Prata era disputado só entre os times que não tinham subido para a Taça de Ouro com os piores da Taça de Ouro. Bom, a simplicidade nunca foi o forte da CBF, né? Mas o que interessa saber aqui é o seguinte: quem fosse bem no Paulista ia para a Taça de Ouro, quem fosse mal ia para a Taça de Prata. O Corinthians vivia um momento político conturbado em abril de 81, quando começou o Paulistão. O Valdemar Pires era o candidato de situação do então presidente vice Matheus. Mas, pouco depois das eleições vencidas pelo Valdemar Pires, o Matheus virou oposição e mais tarde tentaria provocar o impeachment do Pires, o que foi barrado pela justiça. Qualquer semelhança com 2024 é mera coincidência ou não, né? O fato é que, com essa balbúrdia toda, o time não se reforçou e fez uma campanha bem regular no Paulista, com muitos tropeços contra times do interior e ainda 2 derrotas seguidas em clássicos contra o Palmeiras e o São Paulo. Resultado, o técnico Oswaldo Brandão foi demitido em julho e no lugar dele foi efetivado o auxiliar técnico Julinho, o que não resolveu muito, a campanha continuou bem meia boca. Acontece que o Paulista naquela época era gigante, podendo ter mais de 50 jogos para os times que avançassem até a final. Era um turno seguido de um octogonal final, depois o retorno com outro octogonal final e depois ainda uma fase final. Ou seja, mesmo jogando futebol meia boca, os times tinham várias chances de avançar de fase e os grandes acabavam avançando. No fim das contas, o São Paulo foi para a final com a Ponte Preta e foi campeão paulista de 81. Com isso, os dois estavam garantidos na Taça de Ouro de 82. Além deles, o Guarani, campeão da Taça de Prata do ano anterior, também tinha vaga garantida na Taça de Ouro. E aí ficou estabelecido que as outras 4 vagas no Brasileirão a que o estado de São Paulo tinha direito iam para os times que ficassem entre 4º e 7º, que foram Santos, 15 de Jaú, Inter de Limeira e São José. Quem ficasse entre o 8º e 12º no Paulista ia para a Taça de Prata e o Corinthians ficou exatamente na 8ª posição. Junto com ele, foram para a Taça de Prata, do ano seguinte, Portuguesa, Palmeiras, Botafogo de Ribeirão Preto e Juventus da Rua Javari. A Taça de Prata do Brasileirão começou em janeiro de 82. A essa altura, o Corinthians já tinha um técnico novo, que era o Mário Travaglini. O elenco foi reformulado, inclusive com a saída de alguns medalhões que não deram muito certo, como o zagueiro Rondinelli, o deus da raça, e o atacante Paulo César Caju. Então, o time veio forte para a Taça de Prata, que era disputada por 36 times, divididos em 6 grupos de 6. Eles jogavam em turno único e os 2 primeiros se classificavam. Daí, esses 12 times eram divididos em 4 grupos de 3 e jogavam de novo em turno único. O campeão de cada grupo ia para a Taça de Ouro. Na primeira fase, o Corinthians tinha como principal adversário o América do Rio e junto com ele outros 4 times bem modestos, Catuense e Leônico da Bahia, Colatina do Espírito Santo e Guará do Distrito Federal. O Timão não perdeu nenhum jogo, mas ainda com o novo elenco em formação, deu umas tropeçadas e acabou se classificando em 2º do grupo C. Ah, e para o nosso deleite, o Palmeiras terminou apenas em 4º do grupo D e foi eliminado logo de cara. Na segunda fase, o Timão ganhou do Fortaleza por 4-2 fora de casa e do Campinense da Paraíba em casa, e aí se classificou para a Taça Ouro. Nos outros grupos, os classificados foram Atlético Paranaense, América do Rio e São Paulo do Rio Grande do Sul.
Corinthians entrou então na Taça Ouro no grupo L, que era meio que um grupo da morte, porque os outros times eram Flamengo, Atlético Mineiro e Inter de Porto Alegre. O Timão seguiu embalado e saiu em primeiro do grupo, com 4 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota na última rodada para o Flamengo, quando já tinha assegurado o primeiro lugar do grupo. Nas oitavas de final, Corinthians passou com certa facilidade pelo Bahia. Nas quartas de final, venceu a primeira e perdeu a segunda do Bangu, mas se classificou pela vantagem do empate no placar agregado. E o Timão só foi cair na semifinal para o Grêmio, que tinha um time forte e dali a poucos meses seria campeão da Libertadores. Vindo da Taça de Prata, o Corinthians terminou o Brasileirão na 4ª posição. Ok, não foi dessa vez que o Timão faturou o Brasileirão, mas o fato é que a diretoria reagiu à vergonha do resultado pífio no Paulistão de 81, que colocou a gente na Taça de Prata. O time, que foi montado para 82, acabou sendo a base para a conquista não só do Paulistão daquele ano, como também do bi do Paulistão em 83, naquelas 2 finais contra o São Paulo. Para fechar, dê a volta por cima como o Timão e clica no like com muito mérito.